Boa noite. Irmãos, nós vamos dar continuidade nesta noite, neste fim de tarde, início de noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Nós estamos estudando Gênesis 26, estamos estudando os versículos 12 a 25. E os irmãos têm acompanhado essa exposição, temos estudado versículo por versículo e temos feito também digressões, na medida em que o texto sugere essas mesmas digressões, então nós fazemos as digressões visando trazer, realçar alguns temas que surgem no texto na medida em que a narrativa vai se desenvolvendo. Antes de nós fazermos a leitura, deixa eu informar os irmãos acerca do seguinte, relacionado à vida diária da nossa igreja, aqueles que não vieram hoje pela manhã. Eu quero informá-los acerca do seguinte: nós persistimos ainda, continuamos no nosso projeto de construção de uma estrutura para o nosso departamento infantil. Essa estrutura tem por objetivo fazer com que haja o funcionamento de uma escola teológica para crianças. Vai ser um seminário teológico infantil para crianças. Nós queremos que as crianças aprendam doutrinas bíblicas, teologia pura mesmo. Nós queremos que elas aprendam isso. Não queremos que elas aprendam somente historinhas da Bíblia, tudo mais, ainda que essas coisas sejam importantes, componha a cultura e o conhecimento bíblico tão relevantes para a nossa vida, mas queremos algo mais do que isso, queremos oferecer mais do que isso às crianças, queremos dar a elas um conhecimento teológico, doutrinário, de tal forma que elas cresçam tendo acesso, tendo conhecimento teológico e doutrinário, e assim possam desenvolver uma estrutura emocional, espiritual, mental, para enfrentar com ferramentas mais sólidas, com ferramentas mais fortes e mais adequadas o mundo aí fora e a vida aí fora. Nós queremos isso. E para isso temos trabalhado na construção de uma estrutura para o funcionamento dessa escola. Nós terminamos, nesta semana, nós terminamos aqui atrás, no prédio aqui de trás, nós temos uma cobertura ali, uma parte que nós chamamos de espaço de convivência, e nós nos dispusemos a cobrir aquela parte com uma cobertura muito moderna e bonita, e fechar com vidros, e criamos ali um grande salão. E os irmãos acompanharam isso, contribuíram, foram lá ver e deram ali a sua cooperação, fizeram ali a sua cooperação para que aquilo terminasse. E nós terminamos a primeira etapa mais cara, mais difícil, nós terminamos. A empresa que veio colocar a cobertura veio, instalou tudo. Na semana que passou eles terminaram tudo, acho que, se não me engano, foi na quarta-feira que terminaram tudo, os detalhezinhos que faltavam, e a cobertura está entregue. Nós vamos realizar o pagamento da última parcela, segunda e última parcela dessa cobertura. Essa cobertura custou cerca de R$80 mil, foi mais ou menos isso, R$80 mil. Nós vamos realizar a quitação na terça ou na quarta-feira da segunda e última parcela faltante, e estamos contentes por termos superado essa etapa. Agora nós vamos na quinta-feira começar a parte elétrica, instalando ali as lâmpadas e tomadas e tudo mais, e ampliando a nossa parte elétrica para suportar tudo ali, e depois vamos seguir em frente com outros itens que são necessários, é claro, acabamento, pintura, piso. Temos ainda uma jornada pela frente, vamos gastar bastante dinheiro ainda. Mas o que eu quero registrar aqui é informar os irmãos que o projeto está caminhando, graças a Deus. Superamos a maior etapa, a etapa mais difícil, nós superamos. As outras etapas que vêm aí pela frente são etapas também um pouquinho caras, mas não tanto quanto essa, que custou R$80 mil,
Cremos que com mais 40 mil reais nós vamos terminar tudo, deixar tudo prontinho e bonito e arrumado. Depois nós vamos suprir aquele espaço com materiais, com móveis, com carteiras, com brinquedos, com coisas que sejam úteis para o ensino, projetores, lousas, enfim, material todo necessário que os professores exigirem. E teremos então o funcionamento ali da nossa escola teológica para crianças. Mas eu quero agradecer aos irmãos pela disposição em ajudar. Os irmãos foram muito solícitos, generosos, irmãos cooperaram, colaboraram. Irmãos que estão me assistindo agora pela internet também fizeram suas contribuições. Nossa igreja, ela só recebe ofertas de crentes, não recebemos nada de incrédulos, nada. Não queremos e pedimos para os incrédulos não contribuírem conosco. E também nós não obrigamos ninguém, nem membros da igreja são obrigados a dar. Todas as ofertas que chegam aqui são ofertas absolutamente voluntárias, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma ameaça, sem nenhuma obrigação. São ofertas voluntárias e são ofertas só de crentes, só os crentes cooperam conosco. Se uma empresa chegar para nós e dizer, olha, eu quero financiar isso, nós não aceitamos. Nós queremos, entendemos que a causa do mestre deve funcionar com os recursos dos discípulos do mestre, só. E então, isso que temos feito aqui até agora é uma grande vitória. Uma grande vitória porque é resultado da generosidade de crentes em Cristo, é resultado do amor dos irmãos pela causa do mestre. Cada centavo investido lá e que será investido lá é isso, é resultado do amor do povo de Deus pela causa do mestre. E um amor desprendido, um amor que não se expressa porque se eu não der, algo ruim vai acontecer comigo. Não, é um amor real, verdadeiro, livre, que coopera porque quer cooperar, porque ama cooperar. E os resultados estão vindo aí. Então, eu gostaria de incentivá-los nessa direção, de continuarem a fazerem isso, e agradecer os irmãos também, a Deus em primeiro lugar, e aos irmãos, por essa generosidade, essa disposição. Sem dúvida, nós estamos investindo não em estruturas de metal, não em telhas de metal, estamos investindo no futuro de uma geração de crentes que está vindo por aí. E se essa geração de crentes não for uma geração bem preparada, meus irmãos, não sabemos o que vai acontecer. Porque esta geração atual, dos adultos atuais, de evangélicos atuais, é uma desgraça. Uma desgraça. Esta geração dos adultos crentes da atualidade é uma tragédia. Alguém falhou lá atrás. Porque é impressionante o despreparo, o desconhecimento, a vergonha que a geração atual tem causado ao evangelho. Por falta de conhecimento bíblico, teológico, doutrinário, são presas fáceis de falsos mestres, de enganos, de engodos, de superstições, de falsas doutrinas. É impressionante como o povo evangélico corre atrás de qualquer lixo que é jogado para eles. E nós queremos que as próximas gerações, no que depender de nós, não sejam assim. Que as crianças conheçam a verdade desde a mais tenra idade e possam ter condições, elementos para avaliar tudo e olhar e dizer, isso não é de Deus. Eu conheço a sua palavra, eu conheço essa doutrina, eu conheço a verdade e isso não vem do Senhor, isso não se ajusta ao seu querer, isso não se ajusta à sua revelação, eu não vou seguir nessa direção. E virar as costas e sair disso e levar consigo quem puder. Nós queremos uma geração preparada para isso e estamos trabalhando nessa direção. Então, quando os irmãos cooperam com algo assim, estão cooperando com a história que há de vir do evangelicalismo aqui no nosso país. É uma pequena, quem sabe grande, não sabemos medir isso, contribuição para o futuro do avanço do reino, na propagação da verdade nas gerações que hão de vir, por meio das gerações que hão de vir. Muito obrigado, irmãos, pela generosidade, pelo empenho, pela dedicação, pelo desprendimento. Tudo isso tem frutificado. Muito bem, queridos, vamos caminhar então no nosso texto. Estamos estudando Gênesis 26, versículos 12 a 25. Acompanhe aí a leitura, Gênesis 26, de 12 a 25. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 26, de 12 a 25. Diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo.
Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Irmãos, eu tenho dito aos irmãos que esse capítulo 26 de Gênesis, é um capítulo que mostra o modo como Deus deu proteção, estabilidade e prestígio a Isaque na terra ali dos filisteus. Os irmãos têm estudado isso comigo. E já discutimos isso à saciedade. Nós já destacamos isso diversas vezes, falando da importância desses elementos, desses fatores relacionados aí à proteção, estabilidade e prestígio de Isaque na terra dos filisteus. Falamos que isso está conectado à herança que ele recebeu como herdeiro de Abraão, aquele que daria continuidade à bênção prometida, a bênção declarada por Deus ao próprio Abraão. E falamos acerca disso, a necessidade da continuidade dessa bênção. Os irmãos têm isso tratado já diversas vezes, desde que nós começamos a estudar o capítulo 26 há 3 semanas atrás. Mas é importante destacar isso. Esse capítulo tem esses objetivos: mostrar como Isaque, o herdeiro de Abraão, pelo fato de ser o herdeiro que daria continuidade à bênção prometida a Abraão, de por meio dele todas as famílias da terra serem abençoadas por meio do evangelho, Deus concedeu a Isaque, por causa disso, proteção, estabilidade e prestígio. A história da proteção que Deus concedeu a Isaque está nos versículos 1 a 11, e nós estudamos isso já há várias semanas atrás. Os irmãos acompanharam o estudo dos versículos 1 a 11 há várias semanas atrás. Isso tudo está gravado, os irmãos podem ver depois, quem quiser. A história sobre como Deus concedeu estabilidade a Isaque, isso está registrado nos versículos 12 a 25, que é o nosso texto. O nosso texto mostra isso, como Deus concedeu estabilidade a Isaque. E temos estudado isso, os irmãos têm acompanhado, vamos dar continuidade hoje. E a forma como Deus deu prestígio a Isaque está nos versículos 26 a 35. Ainda está um pouquinho longe de nós. Nós vamos chegar lá um dia. Um dia vamos chegar nos versículos 26 a 35 e veremos como Deus deu prestígio a Isaque na terra dos filisteus. Estudando a segunda parte,
como Deus concedeu estabilidade ao herdeiro de Abraão, como Deus concedeu estabilidade àquele que herdou a promessa e fez a promessa andar para frente, seguir em frente, para que um dia ela chegasse até nós e fôssemos abençoados através de um descendente de Abraão. A história do modo como Deus concedeu estabilidade, nós temos estudado nos versículos 12 a 25. E nós aprendemos, temos frisado aqui, que nessa concessão de estabilidade para Isaac na terra, ele passou por algumas etapas. E nós temos visto essas etapas. A primeira etapa foi a etapa em que ele foi vítima de inveja. E nós estudamos a inveja nos versículos 12 a 16. Nos versículos 12 a 16 nós vimos que no processo em que Deus concedeu estabilidade na terra para Isaac, ele teve que enfrentar inveja. E nós falamos, na semana passada, nós falamos sobre a inveja. E aprendemos o que é inveja olhando para esses versículos, os versículos 12 a 16. A palavra de Deus nos orientou. Nós nos debruçamos sobre o texto. E olhando para o texto, descobrimos como a inveja funciona. E também fizemos algumas remissões. Olhamos outros textos que tratam sobre a inveja. E também nos debruçamos na semana passada sobre um texto específico de Tiago, que mostra como a inveja pode se insinuar dentro da igreja. Um tipo de inveja, eu mencionei aqui, tratamos sobre isso na semana passada, um tipo de inveja que só acontece dentro da igreja. E os irmãos foram alertados acerca desse perigo, do perigo desse tipo de inveja que é exclusivo de contextos eclesiásticos, que só pode acontecer dentro de uma comunidade da fé, de uma igreja local. É possível que ela aconteça. Então os irmãos foram admoestados, alertados, instruídos acerca dessa inveja exclusiva do meio cristão. E falamos sobre isso, os irmãos se lembram aí desses perigos sobre os quais eu, com a ajuda de Deus, alertei os irmãos. E esgotamos essa parte, essa etapa em que Isaac, na medida que foi ganhando estabilidade, ele teve que enfrentar a inveja. Superamos esse ponto e hoje nós vamos ver a segunda etapa, algo mais que Isaac teve que enfrentar na busca da estabilidade que Deus afinal lhe deu. E a segunda etapa que nós vamos estudar hoje, que Isaac teve que enfrentar nesse processo em que Deus lhe deu estabilidade, é uma etapa que nós chamamos de injustiça. Isaac teve que enfrentar injustiça, a injustiça da parte daqueles que tiveram inveja. A inveja deu à luz, a inveja produziu filhos, a inveja produziu um filho, e esse filho ou essa filha gerada pela inveja se chama injustiça. São práticas maliciosas, são práticas perversas, são práticas cruéis, enfim, são práticas, obviamente, injustas. E ele teve que enfrentar isso. A inveja veio para fora. A inveja nunca fica dentro da pessoa. Ela de alguma forma se manifesta no mundo real, no mundo histórico, no mundo palpável. E essa manifestação se dá por meio da injustiça. E nós vemos aqui, nos versículos 17 a 21, a injustiça. Isaac enfrentou a inveja, e agora vemos aqui nos versículos 17 a 21, ele enfrentando a injustiça. Nós temos que aprender essas coisas. Temos que aprender isso porque nós vivemos no mundo de Isaac. Não vivemos no mundo melhor. Não vivemos no mundo melhor. Nós vivemos num mundo em que há inveja. E somos vítimas disso muitas vezes. Nós mesmos muitas vezes olhamos para os porões do nosso coração, para os porões da nossa alma, e encontramos ali a mancha da inveja, nós mesmos sentindo inveja das pessoas.
E nós também estamos sujeitos a essas práticas, a deixar com que a inveja cresça em nós e pratiquemos injustiças. Então a palavra de Deus, ela nos alerta sobre essas coisas, direta ou indiretamente. No caso aqui, na medida em que a história vai sendo narrada, nós nos deparamos com essas coisas. E percebemos certas verdades, o modo como as pessoas funcionam, o modo como nós talvez possamos funcionar se dermos espaço para os nossos impulsos naturais. E aprendendo estas coisas, nós temos que nos afastar delas, olhar para isso e dizer: Senhor, é assim que o ser humano funciona, é assim que a natureza humana se expressa, se processa, a natureza pecaminosa se expressa, se processa, se manifesta no mundo real, e eu não quero ser assim, porque eu noto aqui que as pessoas que desenvolveram isso, inveja, as pessoas que deram espaço à inveja e praticaram injustiças, essas pessoas foram como que obstáculos no processo de andamento da sua promessa. Isaac, o herdeiro da promessa, demorou para se estabelecer porque ele foi vítima de invejas e injustiças. E a inveja e a injustiça pode fazer isso, pode atrapalhar o processo que o Senhor tem planejado de abençoar este mundo, de fazer com que a sua graça chegue às pessoas. Nós olhamos o texto e vemos, já fizemos a leitura, e vemos nesses versículos a injustiça. Vamos olhar agora para os versículos com mais detimento, com mais atenção, e ver como a injustiça se processa, como ela é, como é o homem injusto, como é o homem injusto, como ele pensa, como ele age, qual é a psicologia do homem injusto, qual é o retrato da alma do homem injusto, qual é o raio-x do coração do homem injusto, como é isso? E mais, o que a Bíblia diz acerca não somente do homem injusto, mas do modo como nós devemos nos relacionar com ele. Porque Isaac ele reage a essas injustiças. Ele adota um tipo de comportamento que o texto, de modo tácito, aprova. O texto tacitamente aprova o modo como Isaac age. Então nós podemos aprender já nesse texto o modo como o homem chamado por Deus, instrumento de Deus, deve se relacionar, deve lidar com as questões da injustiça de que é vítima. E é importante isso para nós, conhecer a psicologia, por assim dizer, o perfil interior dos homens injustos e perversos, e saber como devemos tratá-los, como devemos reagir a esses homens. Recentemente eu fiquei impressionado com um livro. Há uns 2 meses atrás, eu terminei a leitura de um livro chamado Guerra e Paz, de Leon Tolstói. Eu gosto muito de autores russos, muito. Talvez porque eu nasci numa igreja russa, não tenho nada de russo, mas não sei porque eu gosto muito das histórias dos autores russos, da história russa e da literatura russa. Já li muita coisa deles. E Leon Tolstói, nesse livro, Guerra e Paz, ele conta a história na forma de um romance, na forma de uma novela, é uma longa novela. Ele conta a história da invasão de Napoleão a Moscou, em 1812. Ele conta essa história romanceada. É um livro tão gostoso que quando acabou o livro fiquei até triste, porque eu gostei tanto do livro, não conseguia parar, não conseguia soltar o livro, tanto que eu gostei do livro. Mas o que mais me chamou a atenção nesse livro, eu fiquei impressionado com isso, era a capacidade que o autor Leon Tolstói tinha de descrever o coração das pessoas. Eu ficava impressionado enquanto eu lia o modo como ele era capaz de descrever o coração das pessoas. Eu ficava pensando no Rafael, que está aqui, que é psicólogo. Eu ficava pensando, o Rafael tem que ler esse livro. Há outros psicólogos aqui, eu sei, a Henriette também, e há outros aí. E eu pensei comigo, os psicólogos da igreja têm que ler isso aqui. Porque é
tão impressionante o modo como ele é capaz de descrever com clareza os sentimentos, as percepções, as intenções, as maldades, as segundas intenções, tudo aquilo ele vai descrevendo nesse livro. E nós aprendemos muito do modo como a alma humana funciona quando nós lemos Leon Tolstói. Eu fiquei impressionado com isso. Como nós aprendemos? Como é possível aprender sobre antropologia lendo essa novela? Como nós podemos entender o modo como as pessoas são por dentro quando nós lemos uma novela como essa, um livro como esse? Claro, Leon Tolstói é um gênio da literatura russa. E eu percebi isso, falei, isso é muito útil, estudar isso, ler isso, aprender isso para conhecer o interior das pessoas. Mas, quando nós olhamos para a Escritura, e olhamos também para o romance, entre aspas, que se desenrola nela, as diversas histórias que se desenrolam nela, com os seus diversos personagens, nós também nos deparamos com isso. Nós aprendemos grandes verdades acerca do coração das pessoas, como são os homens. Mas a Escritura vai além disso. A Escritura também mostra como nós devemos reagir em face desses detalhes que descrevem, que se manifestam aí e que desenham o perfil do interior das pessoas. E esse texto que está diante de nós é algo assim. Esse texto mostra um desenho, mostra o perfil do coração dos homens maus e mostra como o homem de Deus tem que se comportar diante deles. Vamos olhar, vejam com atenção o versículo 17. Vejam o que diz. Diz assim: então Isaque saiu dali, ele saiu das imediações de Gerar, e se acampou no vale de Gerar, não muito longe, onde habitou. Ele foi expulso por Abimeleque. Abimeleque, rei dos filisteus, tinha dito a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Nós falamos aqui da amizade oscilante de Abimeleque, nós falamos sobre isso na semana passada. Ele foi realmente expulso de lá. Isaque foi expulso porque Abimeleque, além da inveja dos filisteus, Abimeleque também tinha medo, pelo fato de Isaque ter se tornado um homem muito poderoso, mais numeroso do que os próprios filisteus. Então, Isaque, não querendo brigar, Isaque, sendo alvo dessa injustiça, ele sai dali de Gerar e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Isso tudo, eu não tenho mapa aqui agora, mas isso tudo fica ao sul da Palestina. Os irmãos que têm frequentado os nossos cultos, pela manhã e pela noite, estão ficando especialistas em geografia bíblica e conseguem achar os lugares no mapa com toda facilidade, porque estamos sendo instruídos, inclusive no campo da geografia, mostrando, olha, essas coisas de que a Bíblia fala, elas não são histórias que aconteceram no universo paralelo, não. Elas são histórias com H, histórias que aconteceram no tempo e no espaço. Nós podemos visitar esses lugares. Os lugares mencionados aqui existem. Nós podemos ir lá e visitar esses lugares. E aqui, quando o texto fala que ele se acampou próximo, no Vale de Gerar, onde habitou, essa região é uma região que fica ao sul da Palestina, muito próxima ao Negueb, o deserto do Negueb, do sul. Ali também ao sul do Mar Morto. E os irmãos que têm acompanhado, os irmãos que têm estudado conosco de manhã à noite, sabem quais são essas localizações no mapa. Ao sul do Mar Morto ali, próximo de Berseba, ficava ali Gerar e o Vale de Gerar. Ali, junto ao Negueb, ao sul da Palestina. E vejam o que diz aqui o texto, no versículo 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Existe um objetivo literário aqui.
O que o autor bíblico quer fazer ao aludir a essas coisas, ao mencionar Abraão e os seus poços? Ele quer estabelecer, ele quer realçar uma conexão entre Isaque e Abraão. O autor bíblico ele gruda em nós, por assim dizer, e ele não nos deixa esquecer de uma realidade. É uma técnica literária que ele usa, em que ele gruda em nós e não nos deixa esquecer de um detalhe importante. Qual é o detalhe? Isaque é descendente de Abraão. Não se esqueça disso. Ele quer frisar isso. Isaque é descendente de Abraão. Isaque é herdeiro de Abraão. A bênção está caminhando, indo para outras gerações e vai chegar até nós um dia, por meio de Jesus. E nessa trajetória houve um descendente de Abraão, que é Isaque, e vocês não podem esquecer isso. Abraão já morreu, mas há um descendente, Isaque. Notem, o texto destaca que Abraão era pai de Isaque. Ele não deixa que esqueçamos isso. Isaque é o Abraão Júnior, é o descendente do patriarca que recebeu as promessas. Ele diz: porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E ele continua a narrativa mostrando que Isaque lhes deu os mesmos nomes que já seu pai, novamente, realçando aqui que ele é filho de Abraão, seu pai lhes havia posto. Ele está dizendo o seguinte: olha, Isaque, ele tinha direito àqueles poços, ele não cavou poços novos, ele cavou os mesmos poços, deu os mesmos nomes, porque eram os mesmos poços que eram do seu pai, que agora são dele, porque ele é herdeiro de Abraão. Isso não deve sair da cabeça dos leitores. Ele é o herdeiro de Abraão, mas ele não herdou somente poços, como vemos aqui. Ele se aproxima dos poços e desenterra os poços, desentulha os poços, não sei se esse verbo existe, ele desentulha os poços e deixa com os mesmos nomes, dizendo: olha, eu sou herdeiro disso, porque eu sou descendente de Abraão. Ou seja, a história da bênção está caminhando, está indo para frente. E ele realça isso. Já houve o realce disso no versículo 15. Veja o versículo 15. Volte um pouquinho. Veja o que diz o versículo 15. Diz assim: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Aqui é mencionado já que Isaque era descendente de Abraão, herdeiro dos poços, e esses poços tinham sido enterrados. E o texto prossegue. Nós aprendemos, na semana passada, que os poços na Palestina, na época dos patriarcas, tinham de 8 a 13 metros de profundidade. Muito difícil cavar um poço na Palestina. 8 a 13 metros de profundidade. Muitas vezes, parte desses poços eram cavados na rocha sólida. Comunidades inteiras se envolviam na abertura de poços. Era um trabalho muito árduo e fundamental para a sobrevivência num país semiárido como aquele. Veja o que diz o versículo 19. Ele prossegue dizendo: cavaram os servos de Isaque no vale, nesse vale de Gerar, e acharam um poço de água nascente. Ok. Até aqui, nós fazemos a leitura e parece muito rápido, né? Você vai lá, cava um poço e sai água. Ok. Só que isso era um trabalho muito difícil, era um trabalho muito árduo, era um trabalho muito pesado. E se alegraram com isso, claro, o resultado do seu trabalho foi esse. Acharam água. Na Palestina, naquela época, a forma de agir para conseguir água era através do encontro de fontes. Podia achar uma fonte de águas e desfrutar daquela fonte. Uma outra forma era cavando poços. Geralmente os poços eram cavados em leitos secos de rios, para tentar achar a água remanescente no subterrâneo. Então cavavam buracos com 1,5 metro ou mais de largura, até chegar nas águas remanescentes dos leitos secos dos rios. Essa era outra forma de achar água. Uma terceira forma era fazer uma cisterna. Cisterna, a pessoa cavava um buraco numa pedra ou na terra mesmo, revestia de pedras, rebocava com barro ou com gesso, rebocava e esperava chover. E então a chuva enchia aquela cisterna e a pessoa então armazenava água, aproveitava a água da chuva ali.
Às vezes um poço era transformado em cisterna. Pegava o buraco já feito, revestia de pedras, rebocava com gesso, quando chovia, enchia aquele poço, agora transformado em cisterna, e usava aquela água. Aqui o que acontece é que os servos de Isaac, eles cavaram um poço e acharam água ali. É um grande achado. Um grande achado naquela região. Porque notem, Isaac, o seu trabalho consistia de plantar sementes, talvez especialmente a cevada, talvez, por causa do clima da região, e criar gado. E ele tinha se enriquecido muito fazendo isso. Tinha grandes plantações e tinha grandes rebanhos. Ele precisava de água, tanto para a agricultura quanto para a criação de gado. E eles acharam então essa fonte de água e se alegraram muito com isso, certamente. Mas vejam, existe um porém no versículo 20. E é aqui que começa a injustiça. Vejam o que acontece. O texto diz: mas os pastores de Gerar estavam próximos. Isaac tinha saído dali, mas não estava longe o suficiente. E vejam, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Certamente por causa da proximidade. Por isso, diz aqui o texto, chamou o poço de Ezeque, que significa Ezeque, contenda. O nome do poço foi contenda. É interessante isso. Eles colocavam nomes nos poços. Eu falei que quando era garoto eu enterrei um poço de 13 metros. Né? Quando você enterra um poço, você não põe nome nele, só quando você abre. Mas se eu fosse colocar um nome naquele poço, seria Exaustão. Seria o nome do poço. Que eu ia dormir à noite com as mãos todas machucadas de enterrar o poço. Algo muito árduo é enterrar um poço. E abrir um poço é muito mais difícil. Muito mais. E aqui os pastores de Gerar se aproximam então dos pastores de Isaac e depois do poço aberto, depois de todo aquele trabalho, dizem: isso é nosso. Injustiça isso. Nós trabalhamos arduamente num terreno difícil. Nós trabalhamos arduamente num terreno seco, num clima denso, seco, quente, para abrir esse poço. E agora vocês dizem, depois do poço aberto, vocês dizem que é de vocês? O texto prossegue dizendo: por isso o poço se chamou Ezeque, porque contenderam com ele. É interessante essa última expressão, porque a briga não foi só contra os pastores de Isaac, mas contra ele próprio. O próprio Isaac foi atacado nesse episódio. E então começam aqui as injustiças. Vejam o que diz o 21, é interessante. Nós não vemos a voz de Isaac aqui. Isaac não fala nada. Nós vemos simplesmente no versículo 21 o texto dizendo: então cavaram outro poço. O que nós deduzimos disso? Que Isaac foi embora. Ok. Vocês acham que é de vocês o poço? Ok. Vamos cavar outro então. É curioso o silêncio de Isaac. E esse silêncio é muito instrutivo, conforme veremos. Porque nós estamos vendo aqui como agem os injustos. Mas não somente como agem os injustos, estamos vendo também como agem os justos. E esse silêncio de Isaac, essa postura dele, em que ele desaparece aqui, ele não fala, o versículo termina sem dar detalhes acerca do que ele fez. Esses detalhes, esse modo como Isaac aparece mais como uma sombra na história, é muito instrutivo para nós. Veja o que acontece então no versículo 21. Diz assim o versículo 21.
Prestem atenção. Os irmãos têm que prestar atenção quando eu estou falando. Quando eu estiver falando, os irmãos têm que prestar atenção. Ok? Se houver movimentos, novamente vou parar de pregar de novo. Espero ter sido claro com o que eu falei agora. Versículo 21, diz assim: então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Vejam, é repetido isso aqui. Cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. E aí vem, o texto prossegue e diz o nome que foi dado ao poço agora. O texto diz assim: por isso recebeu o nome de Sitna. E o que significa Sitna? Acusação. O que significa isso? Que nessa contenda, os pastores filisteus acusaram Isaque e os seus pastores. E nós olhamos para isso e dizemos: mas do que será que eles acusaram Isaque e os seus pastores? Quais foram as acusações? O texto não fala, mas nós podemos imaginar. Quais foram as acusações? É possível imaginar. Agora vamos inventar. Agora o texto não fala. Nós podemos imaginar e inventar. O que vocês acham? Do que os pastores filisteus acusaram Isaque? Você é um ladrão. Você está roubando a nossa água. Nós somos vítimas injustiçadas da sua maldade e egoísmo. Nós somos vítimas das suas desonestidades. Você é um homem desonesto. Você está enriquecendo às nossas custas com os nossos bens. Você é um aproveitador. Você tenta fazer as coisas às nossas costas e cavar os nossos poços para roubar a nossa água. São acusações que nós vemos aqui. O nome então dado ao poço foi Sitna, que significa acusação. E aqui termina a parte das injustiças. O que vem a seguir já é uma outra etapa. O que vem a seguir é uma etapa chamada descanso. Ou, como eu nomeei na outra vez, é uma etapa chamada sossego. Nós vemos isso. Nós vemos então as 3 etapas se perfazendo na história, enquanto Isaque se estabelece na terra. Primeira etapa, a inveja. A segunda etapa, a injustiça. E a terceira etapa, os versículos 22 a 25, o sossego. Muito bem. Olhando aqui até o versículo 21, nós encontramos então essa etapa, vemos essa etapa, a etapa dos versículos 17 a 21, chamada injustiça. E termina aqui. Essa é a injustiça que Isaque sofre. Ele, seus pastores, cavam poços, mas os pastores dos filisteus, os pastores de Gerar, tomam posse disso tudo. Se os irmãos olharem o versículo 22, os irmãos vão ver mais uma vez o silêncio de Isaque. O texto diz: partindo dali, cavou ainda outro poço. Ele vai embora, não fala nada, não dá continuidade à briga, vai embora e cava outro poço. E aí começa o sossego. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E aí a história continua. É o versículo que inaugura o sossego de Isaque. Ele passa pela inveja, ele passa pela injustiça, e agora ele entra no sossego. Até inclusive, nos versículos seguintes, existe uma manifestação, uma teofania. Deus aparece para ele e diz: olha, Isaque, eu estou com você. É muito importante, nós falamos isso nos outros sermões, é muito importante essa expressão, essa frase, eu estou com você. Por quê? Porque Deus não estava com Isaque somente quando veio o sossego. Ele estava com Isaque o tempo todo. Isaque, eu estou com você. Enquanto seus poços são roubados de você, eu estou com você. Enquanto o seu trabalho, o fruto do seu trabalho é roubado de você, lembre-se,
eu estou com você. Ele já tinha dito isso na primeira parte do capítulo 26, ele já tinha dito, Isaac, eu estou com você. Antes dos problemas começarem, ele disse, eu estou com você. Depois que os problemas terminaram, ele disse, eu estou com você. E nós aprendemos isso então, no meio da inveja, no meio das injustiças, em meio a todas essas dificuldades, lutas, intrigas, ataques, o Senhor está dizendo, eu estou com você esse tempo todo. Nós aprendemos com isso algo acerca do modo como Deus administra o seu relacionamento conosco. Nós aprendemos, o fato de Deus estar conosco não significa que estamos livres de invejas e injustiças. É muito importante que o crente aprenda isso no capítulo 26. Entenda essa realidade. O fato de Deus estar conosco não nos livra de invejas e injustiças. Não nos livra. O capítulo 26 mostra isso. Deus dizendo, eu estou com você, e vem a inveja. Deus diz, eu estou com você, e vem a injustiça. E passa a inveja, e passa a injustiça. E Deus diz, eu estou com você. Aprendemos muito com isso. Deus está conosco. Quando as terríveis injustiças nos sobrevêm, nós não podemos questionar, o Senhor me abandonou, o Senhor não está comigo. Não, nós aprendemos na Escritura, o Senhor está conosco sempre, mesmo quando passamos por injustiças, mesmo quando somos vítimas de invejas. Muito bem, olhando para esse trecho, esse pequeno trecho que fala sobre as injustiças, o que nós aprendemos sobre os homens que agem com injustiça? O que esse texto nos ensina? Qual é o raio-x dessas pessoas? O raio-x do coração dessas pessoas. Vamos conhecer essas pessoas por dentro. Como elas são? Como elas agem? Como elas pensam? Olhando para essa passagem, nós aprendemos isso. É importante, porque nós lidamos com pessoas assim. Nós lidamos com pessoas que praticam injustiças. E nós temos que saber como elas pensam, como elas agem, como elas são. E temos que saber também como lidar com elas, porque convivemos com elas. Temos pessoas assim que praticam injustiças na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso condomínio, na nossa vizinhança. Estamos sempre rodeados por pessoas assim, invejosas e injustas. E o que esse texto ensina sobre elas? Bem, em primeiro lugar, se os irmãos olharem o primeiro nome do poço, o nome do primeiro poço, os irmãos vão ver que o poço se chama Ezeque, significa contenda. O que significa? Que os homens que agem com injustiça, em primeiro lugar, os homens que amam a injustiça, praticam a injustiça, eles são contenciosos. Eles gostam de brigar. Que graça tem brigar? Mas eles gostam disso. Eles fazem isso. Eles precisam disso. Eles brigam, eles criam contendas, eles se deleitam na contenda. Esse é o perfil deles. Nós estranhamos isso, porque nós não nos sentimos bem com isso. Nós não temos prazer nisso. Nós somos os filhos da paz. Nós somos os filhos da paz, e sendo filhos da paz, nós amamos a paz. Nós aprendemos hoje pela manhã, enquanto estudávamos aqui o livro de Atos, nós aprendemos que uma das orações que devemos fazer constantemente é: Senhor, concede-me graça, misericórdia e paz. Eu quero desfrutar de serenidade no meu coração. Eu quero desfrutar de serenidade na minha vida, nos meus negócios, e quero desfrutar de serenidade nas minhas relações. Eu não quero ter inimigos. Eu não quero brigar com as pessoas. Eu não quero me envolver em intrigas. Eu não quero isso. Eu sou um crente. Eu sou um servo do príncipe da paz. Eu anelo, eu sonho, eu desejo, eu suplico pela chegada do reino de Deus. O reino que é um reino de paz. Um reino de paz e de justiça. Esse é o meu anelo. As contendas, as intrigas e as brigas não me fazem bem. Eu não me deleito nelas, eu não tenho prazer nelas. Mas os homens injustos têm um modo de funcionamento diferente.
Eles amam as contendas. Quando você briga com eles, você os alimenta com os manjares que eles mais apreciam. Eles gostam disso. Se você briga com eles, você faz o jogo deles. E eles gostam disso, porque esse é o alimento mais saboroso que eles têm para o coração deles. O alimento do coração deles e da alma deles é a contenda. Eles precisam contender. E se você faz esse jogo, eles se alegram, porque eles precisam disso para sobreviver. É o ar que eles respiram. A contenda. São os filhos da ira. Eles são assim. Nós somos os filhos da paz. E eles têm prazer nessas coisas, temos que aprender isso. E aprendendo isso, nós vamos aprender também como lidar com eles. Eu não posso alimentá-los. Eu não posso dar a eles a contenda para que eles se deleitem nela. E vejam na sequência, além de serem contenciosos, se os irmãos olharem, na sequência, depois que Isaac vai embora e deixa o poço de Ezeque com eles continuam, eles vão atrás dele. Eles querem mais briga. O que nós aprendemos aqui é que eles são insaciáveis. Nunca a contenda é suficiente, nunca. Não há paz. Olha, vocês já ficaram com o poço. Até logo. Tchau. Não. Eles são insaciáveis. Eles vão atrás de mais. É como um animal faminto. Eu já comi, mas eu sou insaciável. Eu quero mais. Eu quero me alimentar de mais contendas. Eu preciso brigar mais. Nada faz com que eles parem. Nós pensamos, eles são pessoas perseverantes nos seus ideais. Não é isso. Não é que eles têm a virtude da perseverança na busca de seus ideais. Não, é que eles amam a contenda. Eles amam a encrenca. Eles amam as discussões. Eles amam as rixas. Não é uma virtude, é um defeito, é um vício. E eles gostam disso e são insaciáveis nisso. Eles só pararam porque Isaac se afastou muito. Ele partiu dali, foi para mais longe, saiu do raio de ação deles. Aí então Isaac teve sossego. Mas enquanto eles puderam se aproximar e brigar, eles foram para cima. O texto mostra também, é interessante, no versículo 20, é interessante notar isso, eles são deturpadores dos fatos. Eles deturpam os fatos. Vejam o que eles dizem no versículo 20. Esta água é nossa. Eles invertem as coisas. Quem é o injusto aqui na visão deles? Quem é o homem mau na visão deles? Quem é? Quem é a vítima? Quem são as vítimas e quem é o vilão na cabeça deles? É impressionante isso. Eles invertem. Eles vão de cabeça para baixo. Eles têm uma capacidade imensa de fazer isso. É assustador. Nós olhamos e não entendemos. Dizem, essa água é nossa. Você é o vilão, nós somos as vítimas. Você é o homem mau, nós somos os pobrezinhos oprimidos. Você é o perverso, nós somos os justos, explorados. Eles invertem. Eles deturpam as coisas. A água não era deles, coisa nenhuma. Os pastores de Isaac tinham cavado o poço. A água era deles, eles acharam a água era deles. Dizem, não, vocês é que são os maus, nós somos as vítimas boazinhas. Os homens injustos fazem isso, eles invertem. Eles chamam o mal de bem e o bem de mal. Eles invertem as posições. Nós percebemos isso nos nossos dias. É impressionante notar isso nos nossos dias. Quem são as pessoas mais execráveis do mundo atual? Na cabeça do mundo lá fora. Quem são os homens execráveis? Quem são os homens que deviam ser presos? Que deviam ser justiçados? Que deviam ir para a cadeia? Quem são? São os homens, por exemplo, que são contra o homossexualismo. Nós devemos ser presos. Quem sabe até executados e mortos.
Quem são os virtuosos? As vítimas, os que praticam o bem, pobrezinhos, discriminados. São os devassos. São as pessoas que vivem na mais suja, sórdida, pútrida e nojenta promiscuidade. Esses são as vítimas, os pobrezinhos, discriminados, vítimas de preconceito. Os perversos, nós, crentes, pais de família, amantes da justiça, defensores da virtude, devemos ser presos, multados, castigados pelo Estado, porque reprovamos essas práticas imundas. O que os homens injustos fazem? Se invertem. Essa água é nossa. Você é o perverso ladrão. Nós somos as vítimas oprimidas. Nós somos os pobrezinhos que você está roubando. Eles pervertem, deturpam os fatos. Nós aprendemos quando olhamos para o nome do segundo poço. O que mais eles fazem? O segundo poço, nós vemos aí que o nome do poço é Sitna, acusação. O que os perversos fazem? Eles acusam. Eles fazem acusações até para manter essa posição de vítima. É curioso também notar que quando nós vemos na história Isaac indo embora, isso mostra o seguinte, que não houve acordo. Esse silêncio de Isaac, o fato dele sair desses diversos lugares, desses 2 lugares, ir para outra região, isso mostra que não houve acordo. E isso revela algo mais sobre os homens injustos. Eles são intratáveis. O que significa isso? Intratáveis. É o oposto, isso é o oposto de uma palavrinha, o significado é o oposto, é o contrário de uma palavrinha que aparece em Tiago 3,17. Na semana passada, os irmãos viram esse texto de Tiago 3,17. Nós aprendemos o significado de uma palavrinha que aparece em Tiago 3,17. Os irmãos acompanharam na semana passada a menção disso. Tiago 3,17. Vejam aqui, falando aqui sobre a sabedoria, entre aspas, é uma forma irônica de se referir ao modo de vida e o modo de pensar dos perversos, é a sabedoria demoníaca, que é o contrário disso tudo que aparece no versículo 17. Fala assim, a sabedoria lá do alto é, primeiramente pura, livre de manchas, depois pacífica, ela não briga, ela é indulgente, ou seja, perdoadora, e ela é tratável. O modo de vida sábio do homem que tem a sabedoria celeste, que não tem a sabedoria demoníaca, que é o oposto disso tudo, é que é marcado por isso, por essa palavra, ela é tratável. O que significa tratável? A palavra que aparece aqui significa alguém, a rigor o significado é obediente. Alguém obediente. Mas aqui nessa passagem, a palavra obediente não traduz o sentido exato que havia na mente de Tiago. Então, o que ele sugere aqui é alguém que ouve e considera os argumentos do outro e avalia esses argumentos. Ou seja, é possível conversar com ele. O homem tratável é assim. Ele tem seus interesses são ameaçados, e ele luta pelos seus interesses, não é errado isso, não é errado ele lutar pelos seus interesses, ele luta pelos seus interesses, pelos seus direitos, mas quando alguém se aproxima e fala, olha, esses não são seus direitos, ele é tratável, ele para, ele ouve os argumentos, ele considera, ele pondera, ele escuta, ele avalia. Ele diz, mas por que você está dizendo isso? Quais são os seus argumentos em relação a isso? Quais são as suas razões para alegar isso contra os meus direitos? E ele escuta e considera e pondera e diz, olha, de fato, o que você diz tem certo sentido. Eu vou considerar isso, vamos conversar mais, vamos chegar num acordo. Esse é o homem tratável. Mas
O homem que tem a sabedoria demoníaca de que Tiago fala, ele não é assim. É impossível você falar com ele. Não há diálogo. Não há como tratar. Não há como conversar. Não tem jeito. É uma perda de tempo. É falar com uma porta. É falar com um animal. Não tem como. Não tem jeito. E nós vemos isso nesses homens. Esses homens que perpetraram esses atos de injustiça, eles foram tão teimosos naquilo, e tão briguentos, e tão insistentes nisso, que Isaac foi embora. Não há como falar com esses homens. Não há como argumentar com eles. Talvez pudéssemos fazer um acordo e dizer: olha, vocês podem usar água e nós usamos também. Tem água suficiente, temos 2 poços aqui. Vamos fazer um acordo. Podemos usar as águas, todos nós, não precisamos brigar, vamos seguir em frente, precisamos desses poços. Mas não há acordo, eles são intratáveis, só tem um jeito, é ir embora, é cessar a discussão. Como? Se retirando. E esse perfil é o perfil dos homens injustos que nos cercam. O retrato desses homens, irmãos, o retrato completo desses homens está em Romanos 1. Os irmãos não devem nunca, os irmãos devem diminuir subestimar, é a palavra certa. Os irmãos não devem nunca subestimar a maldade dos perversos. Vejam o retrato deles completo. Esse não é um raio-x, é uma tomografia o que temos agora aqui. É uma tomografia, é uma ressonância, melhor ainda, não? É uma ressonância da alma dos perversos. Vejam, versículos 29 a 31. Vejam o que diz o texto. Os homens que desprezam o conhecimento de Deus. A maioria das pessoas que você conhece. Os homens que desprezam o conhecimento de Deus. Versículo 29, Romanos 1. Romanos 1, 29. Aí você tem a ressonância magnética da alma desses homens, do coração desses homens. Não se assuste. É assustador, mas segure-se na cadeira. Veja, no banco. Diz assim: são cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Não estamos falando de prisioneiros aqui, homens que foram presos e estão agora nas cadeias aí do Brasil. Não, estamos falando dos seus vizinhos. Estamos falando dos seus parentes. É disso que estamos falando. Talvez estejamos falando dos seus filhos. Talvez aqui estejam seus filhos, seus pais. É disso que estamos falando. Pessoas que não conhecem a Deus, que desprezam o conhecimento de Deus, são assim. O texto prossegue. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, más intenções, malignidades. São difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, ou seja, eles odeiam as coisas de Deus. Isso significa aborrecidos de Deus. Eles odeiam as coisas de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, são inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o retrato. Isto aqui. Esta é a ressonância magnética. Essa é a tomografia computadorizada dos injustos, dos perversos e dos maus. São esses os homens com quem nós convivemos. Esse é o retrato da nossa sociedade, talvez da nossa família. É isso. É assustador isso. Senhor, realmente eu estou vendo aqui o rosto de algumas pessoas. Senhor, eu conheço essa pessoa. Senhor, eu me casei com... Não, Deus te livre disso.
Mas talvez, quem sabe, Senhor, eu me casei com essa pessoa. Deus te livre disso. Mas é o retrato do homem sem Deus. É o retrato do homem injusto, é esse. Quando nós olhamos para Isaías 57, nós temos uma figura. Isaías 57, versículos 20 e 21. Vejam, Isaías 57, 20 e 21. Meu Deus, ajuda-nos a compreender a antropologia bíblica, para que nós andemos com sabedoria e cuidado neste mundo. Nós temos que ser cuidadosos, não podemos odiar essas pessoas, não podemos maltratá-las, não podemos odiá-las, não podemos ofendê-las. Nós temos que amá-las, orar por elas, evangelizá-las, apresentar a elas a verdade, porque nós éramos assim, o Senhor nos livrou. Mas temos que ser também cuidadosos com essa gente. Vejam o que diz Isaías 57, é uma figura de linguagem que aparece aqui para descrever os perversos, os injustos, os pastores da Filístia. Vejam, Isaías 57, os pastores de Gerar, versículos 20 e 21, diz assim: mas os perversos são como o mar agitado. Vejam, que não se pode aquietar. Não tem jeito. Não tem como. Eles são como o mar agitado. Não dá para aquietá-los. Cujas águas lançam de si lama e lodo. O que sai deles? Só sujeira. Só lama e lodo. Não dá para aquietar os incrédulos nas suas sujidades. Não dá para aquietar os incrédulos nas suas injustiças e maldades. Eles lançam de si continuamente lama e lodo o tempo todo. Isaías prossegue e explica o significado dessa figura. Ele diz: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Eles se alimentam da discórdia o tempo todo. Só o Senhor que apaziguou o mar da Galileia e que aquietou o mar da Galileia pode aquietar esses mares humanos que temos aqui. Só Ele pode fazer isso. Senhor, tem misericórdia dessa gente que o tempo todo espuma sujidades, que lança lama e lodo o tempo todo em suas injustiças, nesse retrato de Romanos 1, 29 a 31. Tem misericórdia, o Senhor que apaziguou o mar da Galileia, apaziguou esses homens também com sua graça. O Senhor me apaziguou, eu era esse mar. Mas o Senhor me apaziguou por sua graça. Ó Deus, tem misericórdia das pessoas que eu conheço, porque elas são assim. Dá-me sabedoria para lidar com elas. Ajuda-me a lidar com elas. E transforma-as num lago sereno, como o Senhor fez com o lago de Genezaré. E nós prosseguimos e aprendemos em Gênesis 26 como, sendo homens justos, sendo Isaques do século 21, como podemos lidar com pessoas assim? Como lidar com essas pessoas? Como lidar com esses mares que lançam lama e lodo? Como tratá-los? Qual é a melhor estratégia que o cristão deve adotar para se relacionar com essas pessoas? Com os pastores de Gerar, com os pastores filisteus, com os filhos da ira, com os homens perversos, com os mares agitados que lançam lama e lodo. Como nós que somos crentes, como nós aprendemos em Gênesis 26, como lidar com eles? Como agir em face deles? O que a palavra de Deus em outras porções diz acerca disso? Como ela nos orienta? Eu tenho que aprender. Como lidar com eles? Bem, quem quiser saber, terá que voltar domingo que vem, porque o meu horário não permite prosseguir. Infelizmente. Não tem como eu terminar agora, porque já são 7 horas e 25 minutos. Prometo que termino na semana que vem. A Bíblia ensina, pastor, eu conheço esses mares. Eu conheço pessoas assim. Eu trabalho com uma pessoa assim. Aliás, eu trabalho com muita gente assim.
Senhor, eu estou observando meu filho e ele está virando isso. O quê? Meu filho está se transformando em Romanos 1, 29 a 31. Meus pais são assim, meus tios, meus amigos da faculdade são assim, meus colegas de trabalho são assim. Pastor, eu sou assim. Triste isso, se você chegou a essa conclusão. Na semana que vem nós vamos aprender como crente, como homem justo, como herdeiro da bênção de Abraão, lida com esses homens. É maravilhoso ver isso. É lindo ver isso no próprio texto. E é lindo ver isso no modo como o Novo Testamento desenvolve isso. Nós aprenderemos aqui na semana que vem. Vamos ver isso na semana que vem. E aqueles que são isso, como eu disse alguns minutos atrás, só há uma esperança para você. Não é fazer tratamento, não é fazer análise, isso não vai resolver seu problema. Pode ajudar um pouquinho, talvez, por algum tempo. Não é tomar remédio. Tem remédio para isso? Então, tarja preta sossega até elefante louco, né? Mas é temporário, né? O mar agitado, lançando lama e lodo, só tem um remédio. É o Senhor dos mares. É o Senhor dos ventos. É o Senhor das tempestades. Que diz: aquieta-te. Só Ele faz isso. Então, se eu falei de você hoje, se eu descrevi você hoje, você que está aqui, ou você que está na sua casa, se eu falei de você, se eu pintei o seu retrato, se eu mostrei a sua tomografia, a tomografia da sua alma, se eu mostrei a ressonância magnética do seu coração, se eu fiz isso, então só existe um remédio para você. Senhor Jesus, numa noite o Senhor estava no mar da Galileia em meio a uma grande tempestade. E o Senhor despertou do seu sono e acalmou o mar. Senhor, transforma a minha vida desse mar agitado que espuma sujidades. Transforma no lago sereno, pacífico de Genezaré. Acalma o meu coração, me afasta das inclinações perversas da minha alma, dá-me uma nova natureza pela fé em Jesus. Eu creio no Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Eu tenho sido um filho da ira, mas agora eu quero ser um servo do príncipe da paz. O Senhor é o príncipe da paz, e eu quero ser seu servo, debaixo do seu cetro adorável. Eu quero ser o seu servo agora. Transforma o meu coração, afugenta as nuvens escuras, faça com que as ondas elevadas e fortes se acalmem. Dá-me da paz que o seu Espírito pode dar. Transforma-me num filho da paz, um servo do Senhor, um crente, um filho da justiça, um servo da justiça. Eu quero ser um crente agora, uma nova criatura. Não quero mais ser um perverso, quero ser perdoado, lavado. De perverso, quero ser transformado num santo pela fé em Jesus Cristo. Perdoa-me, eu clamo, eu imploro. Apazigua este mar sujo, enlameado. Apazigua esse mar imundo e agitado. Transforma-me num servo seu, num filho seu, num mensageiro da paz, num filho da paz. O Senhor ouvirá e apaziguará esse mar que é você, e transformará você num filho dele, num herdeiro dele, em alguém que é retratado, que pode ser representado pelas águas serenas do mar da Galileia, naquela noite em que Jesus o apaziguou. Que isso aconteça nesta noite, na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa passagem bíblica.
Nós suplicamos, Senhor, nos ajude. Vivemos num mundo terrível, ó Deus. Precisamos do seu socorro. Eu quero pedir por cada irmão aqui, por cada filho da paz, por cada herdeiro da bênção de Isaac, que o Senhor conceda sabedoria a cada um, para que cada um possa lidar com inteligência e sabedoria, sob as instruções da sua palavra, saiba lidar com essas coisas e com essas pessoas, sem odiá-las, sem atacá-las, sem desrespeitá-las, mas sendo cuidadosos, sendo criteriosos, sendo inteligentes e sábios no trato com elas. Não se deixando levar por elas, mas sendo instrumentos de correção, de alerta, de admoestação. Peço por aqueles que são injustos, perversos e maus, aqueles que são descritos em Romanos 1 e em Isaías, que o Senhor os visite com a sua graça, que seu Espírito os incomode, para que eles sejam transformados em servos do Senhor, em herdeiros do seu reino de paz. Pedimos essas bênçãos, te louvamos por sua imensa bondade em nos ensinar essas coisas, em nos preparar para viver neste mundo por meio dessas coisas. E fazemos isso a Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor Nicolas, tem avisos?